Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai ver como criar um componente no Altium 365 do zero. O componente que a gente vai criar vai ser um CI e vai ser o A6727. Então primeiramente vamos abrir o painel Explorer. Então a gente vai abrir a pasta de componentes e vamos dentro de circuitos integrados, Power Supply. A gente vai criar ele dentro da pasta de Power Supply, para quando for fazer a busca dele ficar mais fácil. Estando dentro da pasta de Power Supply, adicionar componente. Já está abrindo aqui a estrutura para criar um componente novo. E como eu falo, abriu a estrutura para criar o componente, eu não preciso mais da aba Explorer. Fecho a aba Explorer e vou continuar. Qual que é a primeira coisa que eu faço quando eu vou criar um componente novo? É trazer as informações de Supplier Part Number. Então venho aqui, adicionar o Supplier Part Number. Quem eu quero é esse cara aqui. Olha lá. Ok. Venho, dou um ok. Eu quero que ele dá um match em todos os parâmetros. E nesse caso, eu quero que ele dá um update em todas as informações. Dou um ok. E ele carregou todas as informações aqui. Deixa eu esconder um pouco aqui o PDF para vocês verem. Aqui está todo carregado. Todos os parâmetros, o Part Choice está aqui aparecendo. E está tudo certo. Primeira coisa, adicionar o símbolo. Clico aqui, eu tenho três opções. Eu posso vir no New, Wizard e um existente. Por exemplo, se fosse um resistor que eu já teria alguma coisa, eu venho aqui no existente, o Wizard ele vai me ajudar, auxiliar a criar, ou no New, que eu vou criar sozinho. Eu aconselho a vir no New, que é mais fácil, mais simples de criar nesse caso. Vamos aqui criar um New. Vocês podem ver que quando eu entro no New, é a janela de criação de símbolo normal, né? Então, abri o New aqui, vamos voltar o PDF para ele ajudar a gente aqui a criar o símbolo. Vou rolar aqui para a gente ver onde que ele está. Aqui, ó. Ele dá aqui para a gente uma ideia, de como ele sugere a disposição dos símbolos, aliás, dos pinos. Isso é muito interessante porque para a gente fugir um pouquinho daquela caixinha 1, 2, 3, 4. É interessante abrir o datasheet do componente e ver o que ele propõe de organização de pinos para ficar mais fácil quando for criar o esquema elétrico. Então vamos lá. Eles são 8 pinos e aqui já está à disposição. Place pin. Vem aqui, coloco aqui um. Nesse primeiro momento eu não vou me preocupar muito nem com posição. Todo mundo aparecendo. Eu quero só colocar de 1 a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu não me importo muito com os nomes. E agora eu venho renomeando. O 1 é boot. O 2 é e o gate. O 3 é o GND. 4 L-gate. 5 VCC. 6 FB. E o 7 comp.
Bem, nesse caso o nome é grande, comp/disc/oc. Eu particularmente vou simplificar, vou colocar comp. Ok? Então agora vamos posicionar eles da forma que ele sugere aqui, ou próximo do que ele sugere. Pelo que a gente está vendo, a gente vai usar isso aqui, ó. O pino do comp aqui vai ter um circuito que é um capacitor, um capacitor resistor próximo, e aí o circuito vai para o FB, a gente coloca aqui. O GND ele coloca embaixo, mas vocês podem ver que o Altium ele não trabalha muito bem com texto na vertical. Então o que eu recomendo? Deixa ele aqui próximo aqui do FB, porque eu vou colocar um pino aqui de GND e jogar para baixo. Então não preciso deixar ele longe, eu deixo ele aqui próximo aqui do FB, pois não vai ter interação entre esses dois pinos, certo? O VCC é a mesma coisa, ele sugere colocar lá para cima, mas eu posso pôr ele aqui, junto com o comp, né? Do outro lado, o boot, na mesma reta do VCC, o UGate, o L-Gate embaixo, e ficou faltando um pino que é o Phase, que é o pino 8. Tá aqui. Bem, esses pinos, como eles vão interagir entre si, é bom colocar uma distância pelo menos de 200 mil entre eles. Então a gente aumenta um pouco aqui a distância, aumenta um pouco a distância entre eles aqui. Os textos estão se tocando aqui, então a gente aumenta um pouco a distância horizontal. Isso aqui é mais um feeling, né, que a gente vai ter. Depois disso, a gente coloca um retângulo, circulando todo mundo, coloca transparente, a borda coloca small, tá aí o nosso componente. Não é exatamente igual como ele sugere, mas é próximo disso. A pessoa que for dispor os componentes, ela vai ter mais ou menos a disposição dos pinos e vai facilitar para ela fazer essa ligação. Ok? A partir disso, eu vou e salvo o componente. Lembrando que aqui quando eu salvo, estou salvando o local. Ok? Salvei esse componente. Outra coisa importante, o designator desse cara. Interrogação. Salvei. Vamos voltar para o componente. Olha lá. O símbolo do componente já está certo. E o footprint? O footprint, eu não aconselho criar o footprint dentro do componente, porque ele vai vincular o footprint com o componente. E footprint, a gente sabe que o footprint ele é um padrão. Por exemplo, esse cara, ele é um SO8. Ou seja, como todos os componentes que sejam SO8, eles vão usar o mesmo encapsulamento. Se eu criar um footprint dentro deste componente, ele vai ser usado somente para ele. Então, o interessante é criar o SO8 à parte e todos os componentes que forem SO8 reutilizarem o mesmo footprint. Por quê? A partir do momento que eu crio esse componente e valido esse componente, eu tenho certeza que toda vez que eu reutilizar ele em outro componente, eu tenho certeza de que ele não tem problema. No nosso caso, a gente tem um SO8 que já está criado, que já está validado. Então, o que eu faço? Ao invés de eu tentar criar um componente novo, que eu posso correr o risco de criar ele de forma errada, eu venho aqui e adiciono o componente já validado. Então, o que eu faço? Na parte de footprint, eu venho aqui, clico em existente, dou um search, SO 08,
Opa, SO08. Enter. Ele vai achar 2. Esse aqui é quando tem um pad sob o componente, não é no nosso caso, que é esse aqui, que é assim o thermal pad. Então, é o primeiro. Dou um OK, salvo o local e subo o componente. Inclusão do componente certinho, pessoal. Por esse vídeo era isso. Até mais.